Boa tarde a todos e todos os presentes. É uma honra recebê-los aqui neste anfiteatro, no nosso 12º Fórum de Lisboa. É um prazer ver a casa cheia para discutir um tema tão importante. Nós estamos no painel Forças Armadas na Democracia. Eu tenho o prazer de de moderar essa mesa extremamente qualificada. Vou apresentar os oradores à medida em que eu passe a palavra. Cumprimento todos os presentes, na presença do senador e ministro do TCU, José Jorge, e também do embaixador Raimundo Carreiro, ex-ministro do TCU. Sintam-se todos cumprimentados. Eu acho que a gente lê hoje notícias sobre a Bolívia e temos uma memória fresca e uma preocupação constante do papel das Forças Armadas na democracia. E, para começar o nosso painel, eu passo a palavra ao senador Jacques Wagner, que foi ministro da Defesa, ministro-chefe da Casa Civil, ocasião em que foi meu chefe, e governador do estado da Bahia por 2 mandatos. Ministro, um prazer ter o senhor aqui, senador, fique à vontade. Bom, boa tarde a todos. Quero cumprimentar com muito gosto a todos os amigos que compartilhamos essa mesa. Não vou nominar para ganharmos tempo, agradecer ao nosso mediador. Dizer que o painel, tristemente, acontece 2 dias depois de mais uma tentativa de golpe na América Latina. Felizmente frustrada, mas eu fui pesquisar, em 80 anos, na Bolívia, foram 17 golpes em 80 anos. 9 prosperaram, 8 foram contidos, como de ontem, anteontem, mas é para dar uma dimensão como algumas forças se envolvem constantemente naquilo que, na minha opinião, não deveriam se envolver. Eu gostaria só de registrar que, no caso dessa semana na Bolívia, diferente do que aconteceu no 8 de janeiro no Brasil, as forças derrotadas nas últimas eleições, elas se uniram na defesa da democracia, do Estado democrático de direito. Gente de direita, até alguns de extrema-direita, que entenderam que a regra deve ser mantida. Eu acho isso muito bom, porque a beleza da democracia é exatamente a pluralidade de ideias com que nos confrontamos. O ruim é quando alguns acham que tem que impor sua única vontade, à força, a todos. Apesar de que eu acho que hoje, na sequência desses dias, a cada vez mais, talvez, não dependam tanto das Forças Armadas, e sim das redes sociais para fazer dominação de outros povos ou internamente. Cada vez mais você doutrina pessoas e talvez não precise o uso da força. Por isso eu só chamo a atenção que, apesar do nosso painel não tratar da matéria, eu pessoalmente acho que caberia muito. Eu sei que há outros painéis sobre inteligência artificial, e eu acho extremamente preocupante e, portanto, deve chamar a atenção de todos os democratas, de todo o espectro político e ideológico, essa questão para aqueles que pretendem manter a democracia. Vou só falar uma curiosidade. Eu fui aluno do Colégio Militar do Rio de Janeiro, que eu queria ser militar, apesar de não ter ninguém na minha família militar. Infelizmente, nos idos de 68, um ano antes de quando eu iria para a AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras, houve o AI-5, o endurecimento do regime, aí eu desisti. E quis o destino que, apesar de ter abandonado meus estudos e não ter me formado em engenharia, eu já estava no último ano, acabei, por força do destino, me tornando ministro da Defesa. E disse isso aos militares quando eu fui assumir o cargo de ministro da Defesa. Eu digo, eu não posso nem reclamar. Talvez, se eu tivesse ficado na universidade, eu seria um engenheiro. Como eu tive que sair, a veia política predominou, eu acabei sendo governador, deputado, tudo isso que já foi dito, e acabei virando ministro da Defesa. Então, era uma certa ironia curiosa naquele momento, mas é só para dizer que eu tenho apreço profundo pelas forças.
Eu acho que, como profissionais de Estado, os nossos diplomatas e aqueles que cumprem o texto constitucional de ter as Forças Armadas como protetora e não como ameaça à democracia, na minha opinião, são quadros que se formam de muita importância. Esse 12º Fórum, que traz as grifes do IDP, do Instituto Brasileiro, da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, do IDP e da Fundação Getúlio Vargas, consagram um acurado debate jurídico sobre as novas figuras da atualidade, trazendo a cada ano uma contribuição inestimável aos operadores do direito, magistrados, estudantes da ciência jurídica e todos que pelejam na democracia, preocupados com a paz e a justiça social para as próximas gerações. Quando estabelece o tema central desse conclave, versando sobre os avanços e recuos da globalização e suas novas fronteiras com as transformações jurídicas, políticas, econômicas, socioambientais e digitais, define claramente um radar consentâneo com a nova realidade da sociedade humana, prestando excelente contribuição não apenas ao mundo jurídico, mas a toda a coletividade. Incumbiam-me os organizadores de proferir algumas palavras sobre Forças Armadas e democracia. Tema momentoso que se relaciona com a âncora desse encontro. Refiro-me à globalização, cujas avançadas transformações estão a demonstrar uma significativa alteração nas estruturas dos Estados nacionais, com o advento de novos blocos regionais, mudanças na correlação de forças da geopolítica mundial, novas rotas comerciais, novas cestas de moedas em diversas relações bilaterais, fatos que alteram o entendimento do pós-Segunda Guerra da velha doutrina da segurança nacional. O nosso debate não pode olvidar do anacronismo da ultrapassada doutrina de segurança nacional, oriunda do pan-americanismo em busca da hegemonia americana, expansão territorial, econômica, política e ideológica nos primórdios da Guerra Fria, com o desfazimento da aliança na guerra contra o nazifascismo. A doutrina de segurança nacional, que moldou o comportamento de diversas forças armadas pelo mundo, surge com a bipolaridade e a busca de hegemonia mundial, adotada como linha política para a cooptação de governos e forças armadas em todas as Américas, incluindo, com destaque, o Brasil. E eu tive a oportunidade, quando fui ministro da Defesa, para dizer aos chefes militares que era preciso desprogramar a cabeça, porque a cabeça foi programada na dicotomia que havia à época no mundo entre americanos e entre União Soviética. Então, não estão mais nesse mundo, parece que querem voltar para esse mundo da bipolarização. Se isso acontecer, eu, pessoalmente, sou extremamente preocupado com os adventos posteriores, que nós estamos vivendo um ambiente mundial que empurra para um anacronismo como esse. Interna e externamente, nós estamos vivendo de novo a polarização, a bipolarização de ideias, que eu acho que é inimiga mortal da democracia. A democracia é a terra dos argumentos, a bipolarização é a terra dos clichês, do título das matérias ou daquilo que se faz hoje nas redes. Então, eu digo que ano que vem nós vamos completar 80 anos do final da Segunda Guerra e estamos com uma ambiência mundial que eu não sei muito bem para onde vamos, mas não me parece a melhor forma de tocar a democracia com a bipolarização que nós temos. O seu lastro da doutrina de segurança nacional tem como marco o Plano Marshall e a doutrina Truman, visando a reconstrução da economia europeia, no caso do Plano Marshall, evitando a influência soviética, e a presença das Forças Armadas norte-americanas em qualquer país do mundo em caso de ameaça comunista ou subversão interna, o chamado, aspas, inimigo interno, no caso da doutrina Truman. A nação é uma comunidade abstrata, solidária, fraterna. Não há hipótese de ser entendida como inimiga em sua nacionalidade territorial. A quebra da legalidade de 1964 impediu a resistência de nacionalistas brasileiros que rejeitavam essa conspiração externa e a própria tutela golpista de que foi vítima desse processo as nossas Forças Armadas.
João Amazonas e Celso Furtado, ao se debruçarem sobre essa natureza do golpe de 64, diziam que duraria muito tempo esse domínio ilegítimo no Brasil e que a repressão às nacionais seria uma constância por muitos anos, tudo em alinhamento com o combate ao perigo vermelho nas instituições de trabalhadores populares ou mesmo nos meandros do Estado. Assim, formou-se uma parcela significativa da elite no seio das Forças Armadas, com essa formação aparentemente superior às instituições, cujo conteúdo síntese revelava um hipotético poder moderador das Forças Armadas sobre os demais poderes da República. Aliás, os únicos e verdadeiros admitidos no direito e na comunidade das nações, executivo, legislativo e judiciário. Seguramente o ex-ministro Nelson Jobim tem muito mais proximidade com o debate do artigo 142 da Constituição Federal, onde exatamente a briga era o reconhecimento das forças como poder moderador. Esse fenômeno intervencionista atravessou décadas desde a sua origem, no início da República, quando diversos episódios de repressão interna afloraram em nosso país. Esse fenômeno, todos que buscavam reforma do Estado, avanços sociais e combate às desigualdades eram vistos como inimigos perigosos e subversivos que deveriam ser combatidos internamente. Quando convivemos com a mística de família militar, podemos entender como a exclusão da vida civil do controle democrático da sociedade que mantém as Forças Armadas e todo o Estado Nacional, sugerindo uma instituição fora do marco legal constitucional. Esse debate é oportuno e necessário, sobretudo após os lamentáveis acontecimentos no 8 de janeiro de 2023, quando a ruptura da ordem democrática, incentivada e protegida nas portas dos quartéis, por muito pouco não coloca o Brasil nas trevas e no retrocesso da civilização humana. Entre o fim de 22 e o início de 23, o Brasil conviveu com ameaças e ataques constantes ao regime democrático. Os constantes insultos à Suprema Corte se avolumaram dia após dia. Transformados com o resultado das urnas, inconformados com os resultados das urnas, milhares de brasileiros derrotados nas urnas foram para as portas dos quartéis e passaram a reivindicar a intervenção militar. Nos cartazes, nas palavras de ordem, pediam e defendiam abertamente, sem nenhum constrangimento, um golpe de Estado. Queriam um país só deles, um Brasil de poucos, em que não há lugar para alternância política, pluralidade e adversidade. Um Brasil em que só vale um tipo de voto, o voto no candidato das forças conservadoras. Um Brasil que não é de todos os brasileiros. Diziam defender a liberdade, mas, na verdade, pediam a ditadura. Diziam jogar dentro das 4 linhas da Constituição, mas conspiravam contra o Estado democrático de direito. Esse período de turbulência culminou na invasão e na depredação da sede dos 3 poderes no dia 8 de janeiro de 23. O episódio ainda está sendo investigado pelas autoridades policiais e judiciárias e foi objeto de uma comissão parlamentar de inquérito que reuniu membros do Senado e da Câmara dos Deputados. As conclusões parciais já permitem afirmar com alguma certeza que setores das Forças Armadas foram coniventes com a tentativa de derrubada do regime democrático. Algumas lideranças militares chegaram a articular a decretação do estado de sítio no Tribunal Superior Eleitoral. Comandantes se omitiram no dever de reprimir e dissolver os acampamentos golpistas que se formaram em frente aos quartéis. Várias autoridades insuflaram, encorajaram e respaldaram a tentativa de ruptura democrática. Felizmente, o movimento foi localizado e encerrado. Mas para cada militar golpista, é importante que se registre isso, haviam dezenas de outros militares ou centenas de outros militares ciosos de seus limites e de seus deveres constitucionais. Para cada comandante militar que queria tirar o Brasil em um novo regime de exceção, havia dezenas de outros que sabiam que já não havia mais espaço na comunidade internacional das nações para novas aventuras autocráticas. A democracia brasileira prevaleceu e saiu fortalecida. E eu registro aqui que eu não tenho dúvida que para o cerceamento da tentativa de golpe foram fundamentais
o posicionamento de várias forças de diversos países, amigos do Brasil, e que deixaram claro que não embarcariam numa aventura golpista que se fizesse. Alguns chegaram a dizer, não estamos mais em 1964. Então, é só para registrar que esse ambiente da comunidade internacional, na minha opinião, foi também extremamente importante para a frustração do golpe. O que nos traz ao tema desse painel, que trata do papel das Forças Armadas na democracia. Desde o processo de redemocratização na década de 80, o Brasil vem insistindo que o papel das Forças Armadas é a defesa contra ameaças externas, o suporte em situações de crise humanitária e a participação em missões de paz. A insistência tem sua razão de ser. O Brasil conviveu durante muitos anos, volto a dizer, com a ideia de um inimigo interno a ser combatido, base da doutrina de segurança nacional, que justificou toda a sorte de abusos militares. Os brasileiros que discordavam do regime foram perseguidos, silenciados, exilados. Nossas Forças Armadas foram instrumentalizadas e usadas por muito tempo contra o povo brasileiro. Nosso texto constitucional também prevê o emprego das Forças Armadas para a garantia da ordem interna, mas de forma apenas subsidiária e sob supervisão ou convocação das autoridades civis. Em julgamento recente, o plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou por unanimidade a interpretação de que o uso das Forças Armadas para controlar tumultos tem vocação excepcional e alcance localizado. Não há, em nenhuma hipótese, a possibilidade de intervenção política das Forças Armadas nos poderes da República. A dúvida, é preciso que se diga claramente, nunca existiu, mas entre as ameaças recentes à democracia estava a teoria estapafúrdia de que nosso desenho constitucional reservava às Forças Armadas o papel de poder moderador. Como a própria Constituição não afirmasse taxativamente que as Forças Armadas são um órgão do Estado subordinado ao controle civil, sob a autoridade suprema do Presidente da República. Para os brasileiros, é sintoma preocupante que a hipótese de intervenção militar tenha sido novamente mobilizada como estratégia para preservar a democracia. É sinal de que estamos falhando na construção de uma cultura verdadeiramente democrática. E, para falar nisso, eu gosto sempre de lembrar o episódio que aconteceu nos Estados Unidos da América, onde um importante chefe militar se posicionou, num certo momento, a favor de um determinado candidato à presidência da República, numa manifestação que havia. A cultura, a doutrina, era tão preponderante que esse chefe militar foi à rede de televisão para pedir desculpas à nação. Então, é importante ver como a doutrina ela vai moldando realmente a construção de uma instituição. O episódio reforça a necessidade de investimento em uma educação voltada para a proteção dos direitos humanos e dos valores democráticos. Mostra a necessidade de enfatizar o papel das Forças Armadas como órgão de Estado e não de governo. Aponta a necessidade de evitar a partidarização dos militares, cuja neutralidade é condição indispensável ao exercício constitucional de suas funções. Infelizmente, o Brasil vive hoje a politização das forças de segurança, não só as Forças Armadas, como as polícias militares, e eu diria até principalmente as polícias militares. O número de candidatos policiais e militares cresce a cada eleição. Infelizmente, o Brasil, nas eleições de 22, tivemos cerca de 1.700 candidatos, vinculados às Forças Armadas, às polícias e ao Corpo de Bombeiros, que, estranhamente, no Brasil também é Corpo de Bombeiro Militar. Talvez seja o único do mundo que o Corpo de Bombeiros é também considerado militar. Desse total, 38 foram eleitos para a Câmara dos Deputados, outros 72 foram eleitos para cargo nas Assembleias Estaduais. No Congresso Nacional, o aumento foi da ordem de 35,7%. Agentes públicos armados não podem estar a serviço de um partido político. Não há espaço no regime democrático para forças de segurança comprometidas com o projeto de poder.
Os militares servem ao país, protegem o Estado e toda a população. Precisam estar fora e acima de interesses corporativos e de uma visão particularista e excludente de nação. No Brasil, a Constituição Federal veda aos militares da ativa a filiação partidária, mas permite que sejam candidatos. Pela regra atual, o militar alistável deve deixar definitivamente a função apenas se for eleito. E aí mora o perigo, na minha opinião, porque quando ele não é eleito, ele vai retornar às forças. Ele não vai retornar para ser militar, ele vai retornar para ser um político dentro das forças militares. Ele provavelmente vai continuar fazendo campanha durante 4 anos para tentar, na próxima, se eleger. E é por isso que nós apresentamos uma emenda constitucional que não é de minha autoria, foi uma solicitação dos chefes militares, exatamente no sentido, eu só fiz assinar, literalmente, foi uma convocação do ministro da Defesa atual e dos chefes militares que queriam dar um sinal à sociedade de que entendiam o que aconteceu em 8 de janeiro, que era preciso fazer prevenção àquilo que tinha acontecido. Essa matéria ainda não foi votada e ela diz exatamente isso. Uma vez candidato, tem que ir para a reserva, sai das forças. Óbvio que só falava de Forças Armadas, para mexer nas polícias militares, teremos que ter uma preparação, eu diria, maior pelo número incomensurável delas entre nós. O texto é verdade, o político o político só deixa de ser político quando morre, e, portanto, o cidadão, quando for político, vai voltar. Isso diz o experiente nosso ex-senador, ex-ministro do TCU, o nosso querido pernambucano aqui conosco. Proposta semelhante está em discussão no projeto de lei do novo Código Eleitoral, também em discussão no Senado. Em ambos os casos, há o reconhecimento de que não tem cabimento a reincorporação ao serviço militar de um agente que deixou de ser um agente do Estado para assumir uma carreira política. O caso ilustra o risco para as democracias de contaminação política das forças e destaca a importância de um sistema de freios que coíba a captura ideológica. Tive a oportunidade de ser ministro da Defesa do Brasil durante boa parte do ano de 2005. Não foi uma experiência longa, mas foi uma experiência importante. Aprendi ali que as Forças Armadas não podem ser, pela própria natureza da função, um órgão democrático, plebiscitário e político. Estão alicerçadas nos valores da hierarquia e da disciplina, e é fundamental que estejam. O desafio é justamente o de integrar a estrutura democrática como instituição hierárquica e disciplinar. Muitos países já o fizeram, e o caminho é um só, o da neutralidade, da profissionalização das nossas forças militares. Devem ser a garantia da proteção dos direitos humanos, da soberania nacional e do Estado democrático de direito. É o que todos esperamos e buscamos, e imagino que esse fórum colocou esse tema nesse sentido. É óbvio que esse tema não se esgota numa mesa, mas eu acho que é importante que a preocupação não se esgota e se mantenha para que a gente consiga fazer, na negociação, na busca de consenso, o nosso entendimento para fazer a prevenção contra eventuais aventuras como essa do 8 de janeiro. Muito obrigado. Bom, agradeço, senador, pela fala muito inspirada e que recapitulou uma série de discussões que estão na ordem do dia. E registro apenas 2 pontos para a gente levar dessa discussão sobre desprogramar a cabeça e a conexão com o papel das novas tecnologias, né? Como fazer isso, como conseguir desprogramar a cabeça num ambiente tão marcado por polarização política e politização. E dando sequência ao nosso painel, não antes sem registrar a presença do ministro Gilmar Mendes, do STF, do senador Romero Jucá, do professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, do caro amigo e ministro da CGU, Vinícius Marques Carvalho, e dos conselheiros do CAD, Vitor Fernandes e Diogo Thompson. Gostaria de passar, então, e do ministro da AGU, Jorge Messias, que acabei de ver
Não tinha visto. E, com isso, passo a palavra ao ministro Nelson Jobim, pode ser? Ao ministro Raul Jungmann, que foi ministro do Desenvolvimento Agrário, ministro da Segurança Pública, ministro da Defesa e hoje é presidente do IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração. Então, por favor, tem a palavra, fica à vontade. Bom dia a todas e a todos. Contrariamente ao senador Jacques Wagner, eu vou saudar a mesa. Por uma razão muito simples, se eu não citar o Jobim, ele briga comigo. Vocês já perceberam que, inclusive, atendendo a um pedido dele, um apelo dele, eu me propus a falar antes. E, na verdade, é ele que me persegue. Não, eu tenho fatos para narrar aqui. O ministro Gilmar conhece. E eu vou narrá-los. Quando ele foi indicado para ser ministro da Defesa, um cargo a mais no seu longuíssimo currículo, eu liguei para ele para dar parabéns. Humildemente, liguei para ele para dar parabéns. Aí ele atende do lado de lá e pergunta, quem é? E eu respondo do lado de cá, o sargento Jungmann, ministro. E ele responde, que é isso, tchê? Quem te promoveu? Entenderam? Então, eu faço questão de saudá-lo, ilustre ministro Jobim aqui ao lado, meu caro e querido senador Jacques Wagner, Levi, também que encontra aqui, o professor Hilton, e tenho aqui a honra também de estar ao lado do eminente senador, ex-governador Jorge Bornhausen, saudando também aqui a presença do Zé Jorge, pernambucano, do embaixador Raimundo Carreiro, do meu amigo também pernambucano, Jucá, do ex-secretário-geral da Presidência da República, que é o Eduardo Jorge, primo nosso, do eminente senhor Manuel Gonçalves Ferreira, da ex-deputada Perpétua, que inclusive foi autora de uma PEC, também na mesma direção, e, evidentemente, os últimos serão os primeiros, meu querido e estimado ministro, decano do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que alguns andam dizendo que Pedro Álvares levou os portugueses para o Brasil, e o Gilmar está trazendo os brasileiros para Portugal. Ninguém há de discordar, né? Pelo menos que tenha juízo. Vamos lá. A minha tese central, e eu vou começar por ela, é de que grande parte dos problemas que nós temos com os militares advém do fato que o poder civil, e particularmente o Congresso Nacional, mas se vocês quiserem, o subsistema político, que inclui políticos, partidos, Congresso Nacional, ele não exerce as suas funções de dar rumo para os militares no país. Então, esse, para mim, geralmente o foco é muito dirigido, e tem razão, de se voltar para os militares e a sua ação. Porém, as pessoas se esquecem que, constitucionalmente, compete ao Congresso Nacional a defesa nacional, a definição da defesa do rumo dos militares a nível nacional. Porque isso não é só o único papel do Congresso, ou seja, fiscalizar o Executivo, acompanhar o Executivo, monitorar o Executivo, fazer as leis, é o papel do Congresso. Mas o nosso Congresso não exerce isso, como uma parte das elites brasileiras. As elites brasileiras não tornam claro qual é o papel dos militares no Brasil. O Congresso Nacional também não faz. Eu venho da casa, junto com o Jobim também, o Wagner, enfim, os outros que aqui se encontram. Ou seja, o Congresso Nacional se aliena da sua responsabilidade constitucional com o país de dar rumo às Forças Armadas. É isso que tem que ser colocado em causa. Nós tivemos intervenções militares ou participações militares em 22, 24, 30, 32, 35, 41, 45, 56, 61 e 64. 10 ao longo da nossa história. E é fato que, sobretudo, depois
do fim do regime militar, a Constituição de 88, nós entramos num processo democrático que foi abalado recentemente, nós sabemos, vamos comentar um pouquinho mais adiante. Mas a verdade é que, se vocês verem os debates que nós tivemos na Constituinte sobre militares e forças policiais, praticamente nada foi alterado, ministro Gilmar. Não se mexeu. Os constituintes de 88 fizeram a Constituição, que redemocratizou o país, pouquíssimo mexeram nisso, não tocaram nisso. E é importante também dizer, como foi ressaltado aqui pelo senador Jacques Wagner, que, sim, os militares não são poder moderador, como era o imperador na Constituição de 1824. Mas, à exceção dessa Constituição de 1824, da Constituição de 1891, primeiro da República, e a de 37, sempre foi deixada uma faixa de discricionariedade, ou de interpretação, de discricionariedade dos militares na vida brasileira. Porque no 142, e esse é o leitmotiv, por assim dizer, da interpretação do papel moderador, lá está dito: garantia dos poderes constitucionais e a solicitação de qualquer um deles, defesa da lei e da ordem. Correto, senhor ex-presidente do Supremo? Então, olha só, isso foi repetido ao longo, essa fórmula foi repetida em todas as 7, nas outras 4 Constituições. Aquilo que levou Rui Barbosa a dizer que era como se o poder civil não confiasse em si próprio e deixasse um papel político discricionário ou de interpretação discricionária para os militares. E isso, evidentemente, que não ajuda a clarear o papel que têm os militares no país. Agora, um exemplo muito claro que eu sempre cito, de que o poder político, Congresso Nacional, deputados e senadores se alienam do seu papel, e isso só conduz à confusão, a interpretações, e, evidentemente, tem o seu papel no 8 de janeiro, é o seguinte: este ministro aqui, que está aqui à minha direita, ele propôs ao Congresso Nacional, pela primeira vez na nossa história, que a Política Nacional de Defesa e a Estratégia Nacional de Defesa, além do Livro Branco, que é uma espécie de monstruário de tudo que nós temos nas Forças Armadas, pois bem, a política é o quê? A estratégia é o como. E é bom lembrar que a defesa nacional representa o território, a soberania, o povo, a cultura, os nossos recursos. Pela primeira vez, política e estratégia nacionais passaram pelo crivo do Congresso Nacional. Eu fui o relator do que hoje é a Lei Complementar 136, que modificou, sobretudo, a Lei Complementar anterior, 97. Então, percebam a enorme significação disso. Guerra e paz são atribuições constitucionais do Parlamento brasileiro. Fazer a guerra e declarar a paz tem que passar, é atribuição do Congresso Nacional. Por quê? Porque tanto a guerra quanto a paz envolve a todos os brasileiros, não é só a presidência. A presidência elege uma parcela majoritária dos brasileiros, mas a representação de todo o país está no Congresso Nacional. Pois bem, vamos lá. Quando eu estava no Ministério da Defesa, em novembro de 2016, porque de 4 em 4 anos você reforma, revê a estratégia e a política nacional, onde está o rumo das Forças Armadas. Se vocês quiserem, o rumo, a orientação está lá. E eu e o ministro Jobim e o general Ettigoyen, assessor dele, fundamental, que fez uma parceria conosco, ficamos extremamente felizes. Chegou a hora do Congresso Nacional, representante do povo brasileiro, discutir qual é o papel, qual é o lugar, qual é a destinação das Forças Armadas do Brasil. Senhores, isso nunca aconteceu. Depois do regime militar, abriu-se um vácuo enorme, porque nós tínhamos a Lei de Segurança Nacional, que era, obviamente, ditatorial e era, evidentemente, autoritária, e que estava ligada, sobretudo, ao conflito leste-oeste e outras coisas mais, mas abriu-se um vácuo. No governo Fernando Henrique, saiu, pela primeira vez, umas diretrizes para a defesa, que o governo Lula ampliou depois, mas ainda continuava algo muito esquálido em termos do que deveria ser. Aí vem a crise dos controladores, e o Jobim assume. E ele, então, propõe isso, aliás,
nós discutimos, e evidentemente com a anuência dele, levamos ao Congresso. Aprovamos. Em 2016, em novembro, como eu dizia, Jacques, nós mandamos ao presidente da República, que mandou para o Congresso Nacional. Em dezembro de 2017, sem uma discussão, sem um debate, sem uma audiência pública, sem nenhuma emenda, com um relatório absolutamente pífio. Os senhores sabem que tem uma diferença de votação. A votação que vai no painel, que é nominal, e a votação simbólica, que é só levantar a mão. Foi em votação simbólica, o que quer dizer que não era algo tão importante ou matéria tão importante. Sem nenhuma emenda, sem nenhuma fala de nenhum líder. A política e a estratégia nacional de defesa foram, então, para o presidente da República, que entendeu, à época, que o governo dele tinha terminado e que aquilo era matéria para o novo presidente, que entendeu que era do governo anterior e não assinou. Em 2020 aconteceu a mesma coisa. Nós estamos hoje, por favor, registrem isso, com a Política e Estratégia Nacional de Defesa de 2012. Nada foi colocado no lugar. Nada foi debatido. Ou seja, a visão militar, se me permite ser interpretativa, é o seguinte: o poder político e representativo do país é irresponsável. É irresponsável com os destinos da defesa nacional, que eu acabei de dizer o que ela é: soberania, território, pessoas, recursos, tudo que vocês quiserem. E isso fortalece a visão de que as Forças Armadas são um poder moderador, mas de que as Forças Armadas cabe a tutela do país e da República. Então, senhoras e senhores, eu concluo aqui fazendo uma observação final sobre o 8 de janeiro. Sem sombra de dúvida, nós tivemos militares que participaram. O Bolsonaro, quando ele assume, ele resolve trocar o presidencialismo de coalizão, que todos vocês saibam aqui, pelo presidencialismo de colisão, dizendo: eu tenho a espada, que são os militares, e eu tenho as massas. Quando apareceu no horizonte a possibilidade do impeachment dele, fruto de denúncias de corrupção, mas também da pandemia, o horror que foi a administração da pandemia, ele, então, abre o governo para o Centrão, que, de certa forma, consegue, digamos assim, segurar esses maiores ímpetos, e as Forças Armadas, enquanto instituição, não deram um passo na direção. Embora se fale de fulano, de Beltrano, disso, daquilo, aquilo outro, mas nenhum deles fala pela instituição, nenhum fala. E elas, na verdade, terminaram sendo um garante da continuidade democrática. Evidentemente, também, com o Supremo, o papel do Supremo, mesmo que hipertrofiado, que é um outro problema que nós temos que conversar mais na frente, mesmo também com a questão hipertrofiado pela defesa que faz, pela defesa, como diz o ministro Gilmar, né? Pela defesa, foi fundamental o baluarte de garantir, e, evidentemente, a sociedade, partidos, empresários e tal. Então, enquanto nós não recuperarmos ou não superarmos essa lacuna que aí está, evidentemente que eu não acredito que nós tenhamos clareza. Mas, sem sombra de dúvida, os militares brasileiros, eles se profissionalizaram, sem sombra de dúvida, as escolas efetivamente transmitem um pensamento democrático, e isso ficou absolutamente e de forma, eu diria, assim, irredutível, formado de que as instituições militares, elas hoje são pró-democracia, sem a menor sombra de dúvida. Mas, evidentemente, que o contexto internacional também ajudou, né? Nós tivemos, nos últimos anos, apenas 3 golpes ou tentativa de golpe na América do Sul, né? Que foi em 2019 com Evo Morales, em 2022 o Castilho no Peru, e tivemos a Bolívia também em 24, né? Agora que nós acabamos de ter. Não é? Mas isso, efetivamente, quer dizer, há uma enorme queda das possibilidades de intervenção em golpe militar depois do fim do conflito leste-oeste. Depois do conflito leste-oeste. E é isso que eu teria a relatar, agradecendo muito a atenção de todas e todos. Obrigado. Bom, muitíssimo obrigado pelo extremamente informado balanço dessa relação tensa entre poder civil e poder militar, e sem interromper o fluxo das
falas que estão brilhantes e estão nos enriquecendo muito nesse debate, eu passo a palavra ao ministro Nelson Jobim, que foi deputado constituinte, ministro da Justiça, ministro do STF, ministro da Defesa e hoje é advogado e membro do Conselho do BTG. Ministro, tem a palavra. Eu creio que as saudações já foram todas feitas, mas eu vou me referir a dois professores, o Manuel Gonçalves e o Gilmar. O Gilmar são amigos de muitos anos e o professor Manuel Gonçalves também conhecido de todos. Então, eu saúdo em nome de todo o povo, porque tem muita gente amigo aqui, então não tem jeito. Bom, hoje tem uma coisa curiosa. Se vocês já verificaram, a palavra democracia está servindo para tudo. Né? Vai democratizar tal, aí o sujeito resolve vender charuto, vamos democratizar a venda de charuto. É assim. Então, eu queria só situar em que contexto eu uso a palavra democracia. Aí eu vou atrás do professor Robert Dahl e estabelece o seguinte: são 7 requisitos para você um Estado democrático completo. Primeiro, cargos públicos eleitos. Segundo, eleições livres e imparciais. Terceiro, sufrágio universal. Quarto, direito a concorrer a cargos públicos. Liberdade de expressão. Sexto, variedade de fontes de informação. E sétimo, liberdade de associação. Cada um desses elementos são absolutamente necessários. Não são suficientes. A necessariedade, o conjunto, de ter sido essas 7, aí pode-se falar em democracia, e você pode falar, então, em termos de alguns chegam a tal, aí você pode estabelecer aquilo que o Pontes de Miranda chamava as cargas de eficácia, para dizer que tipo de democracia nós temos através da verificação desses dados. Bom, eu vou tentar contar uma história só, porque no exercício de memória eu tive que anotar alguma coisa, porque já com a idade a gente vai esquecendo. Bem, a definição constitucional da destinação das Forças Armadas foi, digamos, fixada na Constituição de 91. E ela estabeleceu defesa da pátria no exterior, manutenção das leis no interior e obrigada a sustentar as instituições constitucionais. Essa redação deu aso a dizer que aqui estava, digamos, constitucionalizado o direito ao golpe, porque o juízo da necessidade da defesa da pátria no exterior, o juízo de necessidade da manutenção das leis do interior e da sustentação das instituições democráticas era para quem foi destinado, ou seja, as Forças Armadas que tinham um juízo para ver da necessidade, não tinham. Daí porque o Rui Barbosa chamou isso de direito ao golpe. Mas, quando chegou 88, isso se repetiu em todas as outras, com a mudança de linguagem daqui e dali, mas acabou ficando tudo isso, inclusive a famosa Carta de 46. Agora, quando chegou 88, nós tivemos uma situação curiosa. Houve uma reunião. Primeiro, o relator havia conversado com o ministro, na época, ministro da Guerra, e tinha referido qual era o texto que ele ia oferecer. Depois, o relator recebe o grupo da esquerda, que na época era muito minoritário, liderado pelo Genuíno e pelo o líder do PCdoB na Bahia, já falecido, e ele, então, aceita um novo texto, um texto da minoria. Aí, o que se passa? Há uma notícia do jornal, o relator vai a uma festividade da Marinha, para negócio de medalhas, etc. e tal, e o ministro da Guerra, aliás, do Exército, dá uma passada. E ele volta para o Serpo, que era lá onde nós estávamos trabalhando, no Brodazem. Nós estávamos trabalhando com o Brodazem, com o Eduardo Jorge, o Eduardo estava lá, volta apavorado. Vai haver um golpe de Estado, brigaram comigo e não sei o quê. Aí o Fernando Henrique, que era, o Fernando Henrique e eu éramos os assessores, junto com o Eduardo Jorge, daquele negócio todo, aí conseguimos tentar compor aquele problema. O Fernando foi conversar com os militares, com o Sarney, etc. e tal. Houve, inclusive, o Pertence contava a reunião do Sarney quando houve esse problema, e aí nós conseguimos compor a situação, mas estabelecemos um requisito, que era o problema exatamente do direito ao golpe. Ou seja, quando, para a garantia da lei e da ordem,
só poderiam fazer por iniciativa de qualquer um dos poderes. E aí você segurou o sentido de que os militares, não cabia aos militares saber quando deveriam intervir para a lei da ordem. Não, dependia de poderes. Houve algum problema, em determinado momento, já vigindo a Constituição, e o Gilmar conhece isso, em que estavam discutindo como seria feito esse pedido. Se o pedido tinha que ser feito pelo presidente da República ou poderia, por exemplo, o presidente Supremo determinar as Forças Armadas a fazer a intervenção. Mas isso não acabou não tendo necessidade de chegar a esse ponto. E aí, eu, por acaso, por circunstâncias, acabei ministro da Defesa. E eu aprendi a primeira coisa, quando assumi o Ministério da Defesa, Jacques. A esquerda brasileira não queria tratar sobre defesa e segurança pública, porque estava no imaginário da esquerda brasileira de que aquilo era identificado com perseguição política. Estava na cabeça da esquerda o problema. Então, não se podia falar nesse assunto. Bom, nós entramos, e aí eu constatei uma coisa curiosa, historicamente. Os militares, até 1967, tinham uma participação na política brutal. Os generais tinham um tempo enorme de estadia no generalato. O Cordeiro de Farias ficou 25 anos, e aí eles formavam guetos, e tornaram-se líderes políticos, e faziam política. Quando assume o Castelo Branco, que não era do grupo político, o Castelo resolve, então, o que ele dizia, acabar com os generais chineses, que eram os generais que mandavam em tudo. E aí ele começou a fazer alterações exatamente na questão da participação dos militares na política. Porque, vejam, não é o discurso que faz, é a criação de situações que impedem legalmente. E, no caso, até então, pela Constituição de 46, o militar que fosse eleito, seria agregado à força, e, se não fosse reeleito, voltava à força. É como disse o nosso senador. Aí o Castelo pretendia exatamente o que vocês estão pretendendo hoje, que nós pretendemos hoje, era que dar um tratamento aos militares, quando se dá um tratamento a juiz de direito e a promotor. Se querem fazer política, sai. E aí vai embora, não volta. O promotor é a mesma coisa. Agora, o militar, ele não conseguiu, à época, estabelecer essa fórmula. Teve que negociar internamente, e aí deu a fórmula que nós conhecemos, que é a fórmula que ainda vive, que é aquela em que o militar só vai para a reserva se diplomado na eleição. Tanto é que o Tribunal Eleitoral, nós tivemos que fazer uma leitura de como se consideraria o militar filiado à política, a partido político, já que a Constituição estabelecia que candidato só pode ser candidato do partido político, indicado por partido político. Aí resolvemos esse assunto, tomou-se uma decisão, uma espécie de resolução, e aí considerou-se que, aprovado na convenção, ele era considerado membro do partido que o aprovou na Constituição. E aí ele ia para a eleição, se perdesse a eleição, voltava. Foi a solução que o Castelo conseguiu. Se não fosse a eleição, se ele fosse eleito, ia para a reserva imediatamente, o que já era uma medida importante. Agora, o Castelo também não ficou nisso só. Ficou numa coisa importante, que foi mexer na estrutura do generalato, para acabar as lideranças individuais. E aí o que ele fez? Reduziu. Estabeleceu que não pode ficar no generalato o oficial por mais de 12 anos. Na época era 13, mas agora é 12. Sendo de que em cada subconjunto, o general de brigada, 2 estrelas, general de divisão, 3 estrelas, e general de exército, 5 estrelas, 4 estrelas, só poderiam ficar, nesses conjuntos, seriam renovados anualmente em uma quarta parte. E aí, qual foi a consequência disso? A profissionalização dos militares. O presidente Sarney soube fazer isto quando assumiu a presidência da República. O presidente Sarney estava fraco politicamente. Teve ali aquele problema que vocês conheceram. Pois bem, o presidente Sarney resolveu, então, conseguiu tirar os militares da administração. Com um expediente importante, foi a criação do Projeto Calha Norte.
porque o grande problema dos militares é a soberania. E o presidente Sarney cria o projeto Calha Norte para criar as defesas da Amazônia. E isso deu um aso, uma função profissional aos militares. Mas não ficou só nisso. Ele tinha medo que os generais de então virassem governador dos estados. E tinham 3 que estavam na cabeça de Castelo. Lott, o general Lott, como candidato a governador do Rio de Janeiro, o general Amaury Cruel, como candidato a governador de São Paulo, e o general Justino Alves Bascos, candidato na terra do nosso holandês. O holandês porque ele é pernambucano. O que ele inventou? E aí vem a história que me foi contada pelo presidente Sarney. O presidente Sarney era governador do Maranhão. Foi chamado, líder do PDS, a época PDS, Arena, chamou o presidente Sarney dizendo a ele o seguinte: olha, governador, nós precisamos afastar os nossos generais da política, senão vamos candidatar tudo a governador. Imagine o seguinte: São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, talvez, Bahia, talvez, isso é cargo para general. Agora, Piauí, Maranhão, essa coisa, isso aí é cargo para major e para capitão. Aí o que aconteceu? O Sarney tinha, na época, um capitão que brigava com ele no Maranhão. Diz, Aí o que ele faz? Marca e cria uma coisa que nós mantemos até hoje, diminuindo a importância, a inexigibilidade. Ou melhor, o domicílio eleitoral. Estabeleceu um domicílio de 4 anos, de forma tal que nenhum militar pudesse ser candidato a governador. E só poderia ser candidato a deputado depois do segundo mandato, porque também pegava 4 anos para o deputado. E tirou esse grupo, ou seja, matou o primeiro grupo contemporâneo ao processo do golpe de 64. Isto foi, literalmente, o que o Castelo fez. E, com isto, nós conseguimos... Não, o Castelo estabeleceu as regras e o Sarney afastou os militares da política, criando estímulos. Mas não é porque não adianta você achar... Não resolve. Você tem que criar estímulos. Os estímulos aconteceram praticamente. E aí, eu, por circunstâncias X, acabei assumindo o Ministério da Defesa. E aí eu tive uma sorte absoluta. O Fernando Henrique me manda de presente um livro que havia sido escrito pelo antigo ministro da Defesa da Espanha, Narcís Serra, que escreveu um livro sobre transição militar, e havia sido ministro da Defesa do Felipe González. Ele mandou o livro, o próprio autor mandou o livro, e aí eu li. Transição militar, que tem todo o conjunto, a experiência espanhola da transição do regime de Franco para o processo democrático. E eu olhei aquele negócio e resolvi, então, ter uma certa base nesse assunto. E aí eu vi lá de que a transição, a primeira fase da transição, que a primeira fase da retirada, da vinculação dos militares à política, essa transição se dá pela exclusão da intervenção militar nas decisões políticas. O que significa isso? Redução da presença dos militares na administração, não participação em tarefas do governo e perda do direito de veto. Eram os 3 requisitos que nós tínhamos que buscar. A primeira coisa já tinha sido iniciada pelo Fernando Henrique, com a criação do Ministério da Defesa. O Fernando Henrique, em 99, em janeiro de 99, ele nomeia como ministro extraordinário da Defesa o ex-senador Elcio Álvares. Quem negociou, e o Fernando era muito hábil nisso, quem foi encarregado de negociar com os militares a criação do ministro da Defesa foi o Benedito Leonel, que era o general comandante do Estado-Maior das Forças Armadas, que era um sujeito interessante. E ele, então, eu era ministro da Justiça na época, a gente começaram a fazer o jogo para tentar estabelecer, se criou, com uma certa dificuldade, o Ministério da Defesa, dando uma solução intermediária. E aqui vem o problema. No regime anterior, o ministro
do ministro militar, porque antes era o ministro da Guerra, na época do Jango. Depois, com o regime militar, virou ministro do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Só que as forças não tinham comandantes. Por quê? Porque o ministro tinha duas funções, a função de membro do governo e a função de comandante da força. Ele se relacionava com quem? Com o chefe do Estado-Maior. Os Estados-Maiores das forças é que se relacionavam como ministro, ele, chefe, como comandante da força, tendo a parte 2 da figura. Aí as coisas continuaram. Quando chegou esse momento, aí tivemos dificuldades na discussão e na construção da solução. E a construção da solução ficou em que se criando a figura dos comandantes do Exército. E o Eduardo Jorge sabe que, naquela época, tinha um grupo que dizia o seguinte: olha, não dá para criar o Ministério da Defesa, porque os militares, os generais, os quatro estrelas, sendo membros do governo, eles vão ser o representante do governo junto às forças. Porque aí eles estão voltando às forças. Os outros, nós dizíamos que não. Temos que ter o Ministério da Defesa e integrar. Aí que foi a negociação política que se criou. Criaríamos um comandante de força, não foi a solução americana, que era a solução americana, desapareceram os comandantes, criou-se os comandantes de força, que assumiram a parte correspondente aos antigos ministros como membros do gabinete. Aliás, como comandante da força. A criação do Ministério da Defesa foi exitosa. Hoje nós chegamos a um número de 17 ministros, desde a data da criação efetiva do Ministério, que foi junho de 1999. Hoje o ministro é José Múcio Monteiro. A tese que nós sustentávamos era, quando eu trabalhei no Ministério da Defesa com o Lula no primeiro governo, no segundo governo, era que nós tínhamos que pegar o Ministério da Defesa e estabelecer uma divisão entre a parte civil do Ministério da Defesa e a parte militar. A parte militar era do comandante do Estado-Maior Conjunto das Forças, que foi a figura que a gente criou, na lei ajudada pelo pernambucano. Pois bem, o fato é que nós conseguimos isso, mas depois, com Bolsonaro, militarizou-se tudo de novo. E agora o nosso Múcio Monteiro está fazendo o caminho da desmilitarização do Ministério da Defesa, começando pela chefia do executiva dela. Outra função que nós tínhamos era dar ao ministro da Defesa alguma coisa que ele não tinha, que era o comando na estrutura, a função da direção das Forças Armadas. Havia um decreto de Figueiredo que estabelecia o seguinte: na estrutura estratégica de guerra, que era a palavra que ele usava, você tinha um nível político, um nível estratégico e um nível tático. No nível político estava o presidente da República e os comandantes das forças, os militares. No nível estratégico, só os militares, e no nível tático, o executor das ordens, enfim. Aí nós conseguimos alocar o ministro da Defesa para essa função importante, que era a função também participar, atuar diretamente no que diz respeito à atuação das forças. Não foi fácil. Houve também uma outra mudança importante, que foi a gestão do orçamento. Eu me lembro que, contando uma história parecida com a do Jugman, eu me lembro que, quando eu assumi, logo que eu assumi, apareceu lá o oficial, que era o que cuidava do negócio de orçamento dentro do Ministério, chegou para mim e disse assim: olha, ministro, estão aqui os três orçamentos da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, está aqui o orçamento do Ministério da Defesa, eles já combinaram tudo, está tudo combinado, é só o senhor assinar e mandar para o planejamento. Aí eu olhei para ele: é assim, é? Não, é assim, agora o senhor assina aqui, me entregou para assinar. Eu disse: não, mas eles não combinaram comigo. Aí ele levou um susto. Eu disse: não, eu quero ver essa história de orçamento, porque eu vinha do Supremo, tinha lidado com isso, com orçamento, lá do Congresso também, aprendi com o Zé Jorge, mexer com orçamento, que ele entendia muito disso. Aí o que aconteceu? Comecei a criar condições de discutir o orçamento, porque é pelo orçamento que você verifica o que se quer na força. E aí começou a intervirmos no orçamento para mostrar de que não era aquilo. O desejo das forças era comprar objetos de prateleira. Eu digo: não, vamos começar a criar uma indústria de defesa.
porque o objeto material nós sabemos o que acontece. Veja o que aconteceu com a guerra das Malvinas. Os argentinos tinham lá os Exocets, que eram franceses. Aí a França entregou o controle dos Exocets à Inglaterra quando houve a Guerra da Malvina. Aí o que aconteceu? Eles lançavam os Exocets, caíam. Não tinha funcionamento. Por quê? Porque o controle tecnológico tinha sido entregue aos ingleses pela França. Bom, e aí nós começamos o processo que nós chamamos de consolidação, e aqui eu estou terminando. A consolidação se dava pela subordinação das Forças Armadas ao poder político constitucional, que foi a reforma que nós fizemos, a reforma da Lei Complementar 136, ou seja, a submissão, a subordinação com a redução da autonomia militar. E também o marco institucional foi essa lei ajudada por eles todos. Eu não vou falar com tudo isso aqui, mas vocês lembram que tinham órgãos que eram controlados pelos militares. A Infraero era um órgão militar da aviação civil. Tiramos a Infraero. O DAC controlava, aí tinha um problema, porque a grande parte do MDB não queria saber de tirar dos militares o controle do espaço aéreo, porque não confiava no problema de greve, que foi a causa que eu entrei no Ministério da Defesa, que foi a greve dos controladores de voo. E, por último, vem a Estratégia Nacional de Defesa, que nós procuramos estabelecer o desenho, basicamente, do seguinte: as Forças Armadas brasileiras não têm como cuidar de um território imenso. Não podemos aumentar o número. Então, se criou 3 parâmetros, ou 3 blocos. O primeiro é o seguinte: monitoramento do território. E aí surgiram os planos do Amazônia Azul e o CISFRON do Exército, que era a monitoração do território para verificar tudo. Segundo, era a mobilização. Não dava para botar, então tinha que fazer a mobilização. Plano KC-390, que é o nosso, que já está em uso, que é o nosso avião de transporte, com 12 toneladas. O Gripen é ataque, né? Mas eu queria mobilizar as forças, no caso. O Gripen, nós caminhamos depois, e os helicópteros. E o Guarani como força interior, que eles criou esse mecanismo todo, com entendimento principalmente com a França. E, curioso, eu vou dizer uma coisa para vocês. É o ProSub, que é com a França também. Agora, quando nós estávamos negociando com os franceses, eu negociei pessoalmente com o presidente Sarkozy, com o almirante Guillot, que era o... Eu disse, nós estávamos preparados para assinar. E aí o Lula disse assim para mim: ô Nelson, corre com isso, assina. Porque para nós assinar um acordo dessa natureza, só com a direita, porque a esquerda não vai topar. E era verdade. E era verdade, a esquerda se opôs ao acerto que nós tínhamos feito. E aí surgiu, então, digamos, a Estratégia Nacional de Defesa, que foi esse o objetivo. Nós também mobilizamos a criação de uma força, de uma Frente Parlamentar de Defesa, indicamos, na época, negociamos que fosse o Aldo Rebelo, que fosse o presidente que era do PCdoB, o que era uma sinalização de que as forças não tinham nada a ver com isso. E aí eu quero, então, por último, dizer o seguinte: 9 de janeiro. Houve uma tentativa imensa, inclusive anterior, de envolver os militares no golpe. Não conseguiram. Não conseguiram. Por quê? Porque nessas coisas o que interessa são os militares, os generais que têm tropa nas costas. General que comanda escrivaninha de gabinete, isso não serve para nada. O que serve mesmo é o general que tem tropa. E aí o que se fez? Fez-se uma negociação com os generais que tinham tropa, que eram os comandantes das regiões militares. E aí acabou com a história. O que aconteceu? Quem começava a sustentar isso era o pessoal da reserva, e o general comandando o Exército, que é o mais, nesse tipo de coisa, o mais importante, porque tem uma força de infantaria, a Marinha tem lá os fuzileiros navais, que não importa, e aí nós fizemos essa... Acabaram. Então, eu leio, cá para nós, o senador, eu leio aquela bagunça do dia de janeiro, dia 8 de janeiro, eu leio aquela bagunça como, digamos, a expansão, a exteriorização de uma decepção porque as forças não deram golpe.
e que fizeram aquela crebadeira toda, do meu ponto de vista, aquela crebadeira toda, não para dar golpe, porque golpe não dá golpe nenhum, estavam protestando porque não havia, as forças não deram golpe, não vinham atrás com golpe. Golpe de civil não existe, só existe golpe de militar. Claro, e lembre-se, ele está me lembrando aqui, que os 3 comandantes da Força, na época, foram demitidos, e o ministro da Defesa, que era o Azevedo, porque não concordavam com o que queria ser feito pelo presidente da República. Eles acabaram saindo, nomearam outros, mas os outros também não entraram no jogo. Por quê? Porque o alto comando não topava. Esse aqui também, embora seja do antigo partidão, e você sabe muito bem, só encerro aqui, você sabe muito bem, e o Jacques Wagner sabe muito bem, todo o pessoal do partidão adora Forças Armadas. Não é assim? Muito obrigado. Bom, agradeço ao ministro Jobim pela fala. Acho que tivemos a oportunidade de ouvir até agora 3 falas extremamente enriquecedoras de líderes que estiveram à frente do Ministério da Defesa, conduzindo a política nacional de defesa e se equilibrando nessa zona tênue de tensão entre poder civil e poder militar. E a gente dá sequência aos debates com o professor José Levi Melo do Amaral Júnior, que é professor da USP, conselheiro do CAD, foi ministro-chefe da Advocacia Geral da União e procurador da Fazenda Nacional. Um prazer te ouvir, Levi, por favor. Boa tarde. Antes de mais nada, eu queria cumprimentar o presidente da mesa, o professor João Bachur, na pessoa dele, agradecer o convite à organização do evento para eu compor o painel, um agradecimento esse que eu estendo de maneira muito especial também ao ministro Gilmar Ferreira Mendes, ao professor Carlos Branco de Moraes e ao meu colega de CAD, conselheiro Vitor Oliveira Fernandes. Muito obrigado pela oportunidade. Também cumprimento meus colegas de mesa, o ministro Nelson Jobim, o ministro Raul Jungmann, o senador e líder Jacques Wagner, o senador Jorge Bornhausen e o professor Hilton Robel. Eu peço licença, mas faço questão de cumprimentar pessoas que me são muito caras, que estão na plateia. A começar, claro, nós que estamos aqui em Portugal, pelo nosso embaixador, Raimundo Carreiro, uma grande alegria vê-lo aqui. O ministro Jorge Rodrigo Araújo Messias, advogado-geral da União, o ministro Vinícius Marques de Carvalho, da Controladoria Geral da União, cumprimentar também o senador José Jorge, o senador Romero Jucá, o ministro Eduardo Jorge Caldas Pereira, a deputada Maria Perpétua de Almeida, o deputado Carlos Sampaio, o meu colega de CAD, Diogo Thompson, que está aí também. Sinto-se todos muito cumprimentados e todos os demais me permitam o cumprimento na pessoa do professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, que completou seus muito produtivos 90 anos na última sexta-feira, dia 21 de junho. Dito isso, eu começo a minha exposição, que tem a seguinte estrutura: é uma introdução, 4 colocações e uma conclusão. Então, vamos à introdução. A introdução é para fazer uma citação no intuito de dizer o que as Forças Armadas não são. Uma citação, na verdade, até um lugar comum que alguém poderia pensar ser de teoria geral do direito, mas não é, que eu faço para dizer o que as Forças Armadas não são. É muito comum nós dizermos que toda questão jurídica, toda questão de direito, comporta 2 ou mais compreensões diferentes e não raro antagônicas. Digo eu, isso é falso. Há, sim, algumas coisas em direito que só podem ter uma única compreensão. E uma delas é, na Constituição Brasileira de 88, não há nenhum poder moderador que supostamente teria sido confiado às Forças Armadas. Sobretudo depois da exposição do ministro Nelson Jobim,
um pai fundador da nossa Constituição de 88 falando, uma interpretação autêntica, eu fico muito à vontade para dizer e reafirmar. Não há nenhum poder moderador que supostamente teria sido confiado às Forças Armadas. As Forças Armadas são muito importantes, mas são subordinadas ao poder civil eleito, ponto. E isso é um truísmo, isso é uma obviedade. Bom, aí agora vem a minha primeira colocação. O que seria poder moderador? Poder moderador, ou seja, um poder neutro, um poder árbitro entre poderes, um poder que idealmente existe apenas em potência e age, ou agiria, muito, muito episodicamente, para colaborar com o movimento geral, se e quando perturbado esse movimento geral. Essa fórmula, movimento geral, eu aprendi nos bancos acadêmicos com o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, é a expressão que Benjamin Constant, francês, usa na sua célebre exposição sobre princípios de política, precisamente para descrever o poder neutro. Essa é a minha primeira colocação. Eu prometi 4, agora vamos à segunda. Poder moderador no Brasil. O poder moderador, ele foi amadurecido na prática inglesa. Ele foi descrito por Constant. E, detalhe curioso, ele veio a ser previsto pela primeira vez em norma constitucional escrita no artigo 98 da Constituição Política do Império do Brasil, de 25 de março de 1824. Aliás, para citar um jurista, eu aprendi com o professor Máximo Luciani a dizer isso, para citar um jurista bravíssimo, insidioso, me refiro a Carl Schmitt. Carl Schmitt, na sua teoria da Constituição, quando vai referir um exemplo de poder moderador, o exemplo que ele dá é justamente o artigo 98 da Constituição de 1824, que ele cita em francês, porque provavelmente leu em francês uma tradução da nossa Constituição. Bom, esse poder moderador de 1824, ele foi descartado pela Constituição de 1891, como se o poder moderador não pudesse ser republicano, como se não pudesse existir em uma república. Na verdade, nós sabemos que existem repúblicas que adotam, aliás, a começar Portugal. Estamos aqui em Portugal. Portugal tem uma chefia de Estado separada de chefia de governo, é o caso também da Alemanha, é o caso da Itália, e nesses 3 países com formato republicano. Presidentes eleitos e temporários. Aliás, esse poder moderador fez falta à nossa primeira república, a República Velha, que, como a gente sabe, envelheceu muito cedo, foi permeada por uma série de intempéries, em boa medida, precisamente pela falta do poder moderador. Tanto é assim que o poder moderador, ainda que de modo muito sutil, encabulado, voltou na Constituição Brasileira de 34. Constituição que não usava a fórmula tradicional e recorrente entre nós, poderes independentes e harmônicos entre si, mas sim, a fórmula era outra, poderes independentes e coordenados entre si. Quem era esse coordenador? Era, e na verdade, em boa medida ainda é, sobretudo em matéria federativa, o Senado da República. É o que dizia de modo literal o artigo 88 da Constituição de 34, que remetia as competências desse coordenador, o Senado como coordenador, aos artigos 90, 91 e 92 da Constituição de 34, que são dispositivos muito presentes na Constituição vigente, hoje no artigo 52 da Constituição de 88, sobretudo em matéria federativa, mas não só. O Senado tem também a prerrogativa da espécie, retratando o 34, por exemplo, na nomeação de cargos, altos cargos para o poder público. Mas agora vamos à minha terceira colocação, que é um retorno às Forças Armadas. Nunca as Forças Armadas tiveram, nunca elas poderiam ter, ao menos em termos constitucionais democráticos, poder moderador. No debate brasileiro, eu disse que isso é uma coisa uníssona, e é uma coisa uníssona. Na verdade, há uma voz absolutamente isolada que sugere uma coisa diversa. Essa voz cita em livro publicado, como exemplo do que supõe ser um poder moderador, o famoso caso Café Filho,
presidente que se afastou por razões de saúde, quando tentou voltar, dizendo que estava bem, foi impedido de voltar. Foi impedido de voltar pelo ministro da Guerra. Um episódio que foi mencionado aqui há pouco. E houve uma decisão famosa do Supremo Tribunal Federal, o mandado de segurança 3.557, um famoso precedente do Supremo, em que o Supremo reconheceu a simples e objetiva impossibilidade de o tribunal ir contra uma insurreição armada. Ora, aqui nós não estamos no campo do direito, mas no campo dos fatos, e fatos fora do direito, um verdadeiro estado da natureza. Agora, a verdade é a seguinte, nós evoluímos muito. O constitucionalismo democrático, e essa expressão até é um pleonasmo, porque o constitucionalismo é uma técnica da liberdade contra o poder arbitrário. Mas me deixem ser persistente, insistente e enfatizar. O constitucionalismo democrático evoluiu de modo muito, muito, muito mais construtivo, recusando a crueza daquilo que o La Salle falava, os fatores reais do poder, que para o La Salle se resume a o canhão. Não, o constitucionalismo recusa isso. O constitucionalismo é amigo da força normativa da Constituição, para usar a expressão antagônica, essa muito melhor, do Conrad Hess, que é justamente para se contrapor à narrativa do canhão. A busca de condições normativas que, de uma maneira saudável, se relacione com a sociedade, com a política. O Supremo Tribunal Federal, recentemente, baseado em informações do Ministério da Defesa, da Subchefia para Assuntos Jurídicos, da AGU, diga-se passagem, a AGU com informações e com reiteração de informações, o Supremo afirmou o óbvio, e muitas vezes é saudável e necessário afirmar o óbvio. Não há poder moderador nas Forças Armadas, não há, ponto, acabou. Simples assim. Tá? Houve muitas dúvidas em relação a uma coisa que vinha sendo usada há muito tempo, GLO, né, Garantia da Lei e da Ordem. Dúvidas com razão. Dúvidas com razão. A última vez que eu vi uma contagem de GLO de 88 para cá, eram mais de 90 casos. Me parece que uma prova da normalidade do nosso modelo é que houve uma GLO recentemente. Acabou, acho que há 3 ou 4 semanas, nos aeroportos. E GLO não envolve nenhum poder extraordinário, nenhum. Aliás, isso é uma coisa que o professor Manuel fala em sala de aula, nem sequer intervenção federal gera poder extraordinário. Não há poderes extraordinários soltos no nosso país, felizmente. A circunstância lamentável do dia 8 de janeiro é uma tragédia. Agora, a gente sobreviveu à tragédia. A gente sobreviveu por persistência democrática de uma cultura de um povo democrático, e isso não é pouca coisa. Isso não é pouca coisa. Bom, minha quarta e última colocação antes da conclusão. Fala-se que, eventualmente, o Supremo Tribunal Federal seria um poder moderador. Eu quero fazer muito rapidamente essa discussão. Poder não conhece vácuo. Se não há um poder moderador formal, alguém ou algum órgão exerce aquilo que seria uma função de arbitragem entre poderes que, eventualmente, entrem em conflito. No Brasil, de fato, parece que o Supremo tem sido esse órgão a exercer um poder moderador. Agora, o que não exclui que a gente pergunte, essa seria a melhor opção? E eu não hesito em dizer, certamente não seria a melhor opção, a começar pelo próprio Supremo. Por quê? Porque ele se vê em meio ao debate político cotidiano, e por isso mesmo sujeito a críticas de lado a lado. Até vou dizer mais, é da natureza das coisas que o Supremo exerce um poder moderador, por exemplo, em relações federativas. Supremas Cortes foram criadas para isso, a começar pela americana. A Suprema Corte americana foi criada em larga medida para arbitrar conflitos federativos. Isso passa para o Supremo. Quando há uma decisão desse tipo de matéria, há dúvidas, há fricções, há quem fique insatisfeito. Agora, faz parte do jogo. A grande questão é como harmonizar isso, tornar isso mais palatável. E aí a minha conclusão.
E a minha conclusão é muito breve e talvez até um pouco telegráfica, mas eu vou me manter aqui na brevidade que eu havia planejado, inclusive para contribuir com eventuais debates. Penso eu, para ajustar o cenário descrito, seria preciso duas coisas. Primeira, fortalecer a chefia de Estado. Em que sentido? Resguardar o chefe de Estado da política cotidiana. E segundo, fortalecer o próprio Poder Legislativo. E fazendo isso, sobretudo, para que não só o presidente da República, mas também a própria maioria parlamentar sejam ambos formalmente responsáveis pela chefia de governo. Mas essa é uma outra história que levaria a uma outra exposição que alguns no Brasil têm chamado, de uma maneira muito construtiva no debate, de semipresencialismo, a começar pelo nosso professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, o presidente da Câmara dos Deputados. É um debate que, confesso, é bastante interessante, mas é para outro momento. Muito obrigado. Muito obrigado pela contribuição enriquecedora, professor Levi. Registro a presença do caro amigo Jorge Galvão, professor de Constitucional da UNB, e passo a palavra, sem rodeios, ao professor Hilton Norberto Robil Filho, que é professor da Federal do Paraná, nosso professor no IDP e advogado. Professor. Então, boa tarde a todos e todas. É um privilégio estar nessa mesa com importantes personalidades do mundo jurídico e do mundo político. Saúdo primeiro o presidente da nossa mesa, o professor João Paulo Bachur, que, junto com o IDP, nesse evento muito bonito, organizou essa mesa bastante importante sobre as Forças Armadas na democracia. É um privilégio estar aqui com os ministros Nelson Jobim, Raul Jungmann, o senador Jacques Wagner, o professor e também ministro Levi e o Dr. Bornhausen. Bom, assim como o professor Levi, eu vou fazer uma introdução, 4 itens e uma conclusão, né? E agradecendo muito a presença de uma plateia assim tão importante e tão destacada. Em primeiro lugar, obviamente, a nossa Constituição e as discussões que nós temos no direito constitucional buscam, né, a defesa da paz, né? É um ideal relevantíssimo que as democracias constitucionais têm, e no nosso direito constitucional positivo lá se encontra também a defesa da paz. Agora, o que infelizmente nós observamos são conflitos bélicos, guerras que têm eclodido intensamente. Aqui na Europa, Ucrânia, Rússia, temos a situação de Israel com a faixa de Gaza, temos a situação complexa na Ásia de animosidade entre Taiwan e China. Na América do Sul, temos a situação agora que não é de guerra, mas é uma animosidade entre Venezuela e Guiana, e uma série de situações. Então, o fato é que, infelizmente, nós não vivemos numa situação de paz, que é aquilo que nós devemos buscar. Bom, nesse contexto todo, é ainda mais relevante se discutir sobre o papel das Forças Armadas, especialmente numa democracia constitucional. O ministro Jobim falou aqui do Down, na sua poliarquia, e é exatamente um conceito essencial que tem sido aprofundado contemporaneamente com diversos autores. O argentino já falecido O'Donnell discutiu o importante tema da democratização do Brasil e da Argentina no final da década de 80 e da década de 90, e atualmente Adam Przeworski, num livro muito importante sobre crise da democracia, aprofunda esse conceito de Down. E trabalho com o mesmo conceito. Quando pensei em Forças Armadas e Democracia, a minha fala é Forças Armadas na democracia constitucional, nesse conceito que alguns chamam de minimalista, mas, como apontou o ministro Jobim, é um conceito bastante importante e robusto. Essa discussão que faço aqui, na verdade, ela se desenvolve no que nós chamamos lá no IDP, no macroprocesso de pesquisa. O professor Ademar, a professora Marilda Silveira, o professor Vinícius Vasconcelos e eu estamos num projeto de pesquisa em cooperação com diversas instituições sobre democracia constitucional. Inclusive, semana passada, na presença do ministro Messias, ministro Lewandowski, ministro Gilmar Mendes e o nosso diretor-geral, assinamos uma cooperação com a AGU e com diversos órgãos em relação a esse tema, que nos impõe, então, a reflexão sobre o papel das Forças Armadas na democracia constitucional e, especialmente, na democracia brasileira. Dessa maneira, vamos para o primeiro item.
o item que eu chamei aqui, o item da soberania digital. Não é isso? Estamos aqui em território europeu, em que os órgãos da União Europeia têm discutido desde pelo menos 2018 o tema da soberania digital. Isso é algo que consta em diversos documentos da União Europeia. Por exemplo, a professora Robles, da Universidade de Granada, tem um texto bastante importante detalhando. E esse tema da soberania digital impacta intensamente no campo das Forças Armadas. A gente não precisa ir muito. Semana passada, diversos jornais brasileiros trouxeram notícias, digamos assim, trazendo considerações, eventualmente, sobre contratos que teriam sido assinados pela Marinha Brasileira de antenas sem aval de uma grande empresa global, né, para colocar nos navios, alguns navios da Marinha Brasileira, para, por exemplo, internet. Né? E o que esses jornais trazem é que, como, né, essa empresa tem uma relação muito próxima com os Estados Unidos da América, né, necessitaria, se fosse para assinar da maneira pela qual essa empresa gostaria, o departamento, o governo norte-americano queria, um outro procedimento jurídico que não teria sido seguido. E a desconformidade com essa forma, digamos assim, que essa empresa quer, pode gerar, por exemplo, o corte do sinal da internet para esses navios. Né? Então, assim, né, se tem os navios e não tem, né, digamos assim, os elementos mínimos para a sua atuação, isso é um grande problema. Né, que nos traz o tema da soberania digital. O ministro Jobim, sempre muito preciso, nos colocou a questão da importância da indústria bélica. Né? Sabemos todos nós da dificuldade de se estabelecer uma indústria bélica nacional, os seus custos, a questão da eficiência, que temos que pensar outros modelos de cooperação entre iniciativa privada e o aspecto público, mas esse é um tema central. Né? Nós sabemos que as intervenções militares cada vez mais se fazem com tecnologia de ponta, das três forças. Né? Então, é impossível a gente pensar as Forças Armadas hoje em dia, contemporaneamente, sem discutir esse tema. É verdade, como nos colocou aqui o ministro Jungmann, né, essas discussões que o Parlamento brasileiro faz, o Congresso Nacional faz, tem lá uma discussão sobre o aspecto digital, né, a soberania digital ainda embrionária, necessitando de maior aprofundamento. Então, esse seria o item 1. O item 2 diz respeito a uma questão que também a mesa aqui já nos trouxe, o tema da fronteira. Né? Ontem, o diretor-geral da Polícia Federal falava exatamente da fronteira com a Bolívia, né? Sem saber ainda, naquele momento, da situação do golpe ou daquilo que o general golpista disse que seria um autogolpe, tentando imputar aquilo lá ao presidente da Bolívia. A nossa fronteira só com a Bolívia é maior que a fronteira do México com os Estados Unidos, e nós temos fronteira com diversos outros países. Obviamente, temos uma dificuldade de alocação de recursos e de pessoas, mas o que a literatura que estuda o tema das Forças Armadas aponta é que nós temos que, claro, em diálogo com os estudiosos, mas no parlamento, repensar digamos assim, a locação das tropas, das instalações, né, e da atuação das Forças Armadas na proteção da fronteira. Claro que isso é feito em cooperação com outros órgãos importantes, dentre eles com, por exemplo, a Polícia Federal. Mas esse tema da alocação, que muitas vezes das forças, das instalações, muitas vezes concentrada no Sudeste, né, agora é uma necessidade, claro, a importância do Sudeste e tudo mais, mas a importância de pensar a fronteira, especialmente na questão norte, que já é objeto de pensamento, mas tem que ser aprofundado. Item 3, terceira questão, o tema da hierarquia. É clássico nas discussões sobre Forças Armadas a relevância da hierarquia. Né? Temos textos clássicos do direito brasileiro, por exemplo, Seabra Fagundes, exatamente dizendo isso, né? Que a hierarquia é princípio fundamental e que aceitaria apenas uma única exceção, é quando um superior hierárquico militar desse uma ordem de golpe de Estado. Nesse sentido, deveria ser prontamente desacatado essa ordem de golpe de Estado. Então, a hierarquia é algo central. Obviamente, a hierarquia, né, à luz, né, do exercício do poder e dos postos nas forças. Agora, uma questão relevantíssima, que é essa reprogramação, que nos foi dito aqui pelo senador Jacques Wagner, é nós pensarmos exatamente na relevância, na compreensão que as forças têm, mas é importante que, de alguma maneira, haja um aprofundamento em relação a isso, sobre a relação disso com a hierarquia constitucional. Né? As Forças Armadas na democracia. Na democracia constitucional, elas têm um papel essencial, que é qual? Né? Exatamente, né, a preservação da soberania brasileira e do nosso território.
há uma necessidade de uma compreensão adequada, né, da hierarquia constitucional como norma de conduta, sendo aliada ao princípio tradicional da hierarquia em relação aos membros das Forças Armadas. Quarta questão, já falamos aqui da garantia da lei e da ordem, que muitas vezes é estabelecida em virtude da necessidade, apesar de seu caráter subsidiário. Todos nós sabemos o problema que o mundo tem, o Brasil tem especificamente no âmbito da segurança pública. O ministro Jungmann foi um grande ministro da segurança pública há alguns anos atrás, e, obviamente, em algumas situações, precisamos da garantia da lei e da ordem. Mas, na verdade, o que precisamos mesmo é uma discussão profunda sobre a segurança pública. Vejo com bons olhos essa discussão começa a surgir sobre algo que tem se chamado SUS da segurança pública, com uma estruturação mais adequada entre os entes federativos no campo da segurança pública, procurando que a segurança pública seja ainda mais efetiva e adequada dentro dos ditames constitucionais e buscando, né, uma aplicação ainda mais subsidiária da garantia da lei e da ordem. Muito bem. O ministro Jungmann nos falou aqui da importância do parlamento exercer o seu papel, da conformação da política pública de defesa. Não poderia concordar mais com o ministro Jungmann. Penso eu que há ainda muito o que se fazer, mas, recentemente, o Congresso Nacional está terminando o processo de alteração do livro branco, das principais diretrizes em relação à política de defesa. E me chamou positivamente a atenção parecer que foi, na verdade, lavrado em 2021, na comissão mista, que é responsável por essa análise, apontando reflexões relevantíssimas sobre a relevância de que a sociedade brasileira, os diversos poderes, os estudiosos, deem uma maior importância à política de defesa e deem maior importância ao papel das Forças Armadas. Me parece que, sem isso, nós ainda não vamos avançar de maneira substancial nessa importante discussão sobre as Forças Armadas. Então, era isso, ficando dentro do tempo. Obrigado, professor Bachur. Muito obrigado, professor Hilton. E, sem rodeios, até pelo adiantado do tempo, passo a palavra ao senador Jorge Bornhausen, que foi ministro da Educação, ministro da Secretaria-Geral de Governo, governador do Estado de Santa Catarina, senador e embaixador do Brasil em Portugal. Então... Muito boa tarde a todas e a todos que comparecem a essa sessão aqui do Fórum. Meus cumprimentos aos eminentes palestrantes, especialistas no assunto, ex-ministros que cumpriram um destacado papel na ação da união das Forças Armadas com a democracia. E meus cumprimentos ao caro embaixador Carreiro, meu amigo senador Zé Jorge, ao meu amigo senador Jucá, ao Eduardo Jorge, os meus respeitos ao professor Manuel Gonçalves, autoridades presentes. Aqui, o único que não é especialista no assunto sou eu. Portanto, eu ouvi com muita atenção todos os oradores, porque eu acho que a melhor coisa que existe na vida é aprender. E ouvindo, a gente aprende. Eu faria uma consideração mais de natureza política, já que todo o detalhamento jurídico-constitucional foi aqui muito bem explicitado pelos oradores que me precederam. Eu diria que, da segunda metade do século passado a hoje, aos dias de hoje, eu dividiria o papel das Forças Armadas e a democracia brasileira em duas fases. A primeira fase, que se inicia no após-Segunda Guerra, quando os militares retiraram do poder, depois de 15 anos, o presidente Getúlio Vargas. O papel político dos militares era muito forte. A própria guerra
tinha influenciado no conhecimento dos seus nomes. A primeira eleição após 1947 para presidente da República foi entre o Marechal Dutra e o brigadeiro Eduardo Gomes, em que o presidente Dutra foi eleito, teve um mandato tranquilo, mas já o seu sucessor, o ex-presidente Getúlio Vargas, que ganhou o pleito, teve uma ação deveras tumultuada, com uma participação inequívoca política das Forças Armadas. É só lembrar o episódio do Galeão, onde se faziam os levantamentos sobre as questões políticas que eram atribuídas ao governo na época. A própria sucessão após o presidente se suicidar, ela teve o envolvimento das Forças Armadas. Houve o impedimento do presidente Café Filho, do presidente Carlos Luz, a ação do Marechal Lott, direta, a posse do presidente da Câmara, Nereu Ramos, e tivemos em seguida o governo Juscelino Kubitschek, aonde também manifestações isoladas, é verdade, mas de forças pertencentes às Forças Armadas ocorreram, como no caso de Jacareacanga, não é? Que foi uma insurreição logo localizada, superada, mas que ocorreu numa demonstração de que a política estava dentro das Forças Armadas. E, com a renúncia de Jânio Quadros, o papel das Forças Armadas politicamente foi de alta influência também, a ponto de nós termos que fazer uma mudança que seria certa, mas foi no momento errado, do regime presidencialista para o regime parlamentarista, numa ação de coação das Forças Armadas. Então, o papel das Forças Armadas, ele se tornou evidente e veio a se tornar mais presente a partir de março de 64, onde houve, então, a ação de tomada do governo, aplaudida por uns, reprovada por outros, mas que durou até a formação da Aliança Democrática com o MDB e o Partido da Frente Liberal. A partir daquele momento, nós vivemos a segunda fase que vai até os dias de hoje. E eu diria que as Forças Armadas foram testadas. Nós tivemos, nesse período, o impeachment do presidente Collor, o impeachment do presidente Dilma, o vandalismo de 8 de janeiro, mas com o equilíbrio, com a maioria formada democraticamente, de maneira correta, constitucional, agiram as Forças Armadas. Eu diria que hoje as Forças Armadas brasileiras não trazem qualquer perigo à nossa democracia. Pelo contrário, são fiadores da nossa democracia. O que coloco aqui que nós temos que pensar, agir e de forma muito mais rápida de uma ação coordenada nesse país, no Brasil, evidentemente, contra o crime organizado. As recentes reportagens sobre o crime organizado no Brasil, as fortes facções existentes,
a entrada no mercado formal brasileiro do crime organizado torna-se um perigo iminente. E, para isso, nós precisamos reunir as forças de segurança, sejam as polícias estaduais, sejam as forças armadas. A inteligência tem que ser movimentada, mas o país tem que vencer essa dificuldade. E essa ação ainda estamos esperando. E eu acho que as Forças Armadas poderão prestar, evidentemente, com os seus conhecimentos, forte contribuição numa ação indispensável, imediata e necessária. Eram essas apenas as palavras rápidas que eu teria que dizer neste momento, agradecendo a deferência, ao aprendizado que tive com esta roda de professores ilustres sobre o assunto e agradecer a paciência daqueles que me ouviram. Procurei ser rápido para não trazer mais sono para a plateia. Muito obrigado para todos. Agradeço, senador Bornhaus, pela fala alvissareira. Cumprimento todos os componentes dessa mesa. Foi uma tarde enriquecedora, todos os presentes, e a gente encerra com isso a sessão desse painel. Muito obrigado a todos e todas.